Fala galera ativada, seja bem-vindo ao podcast Ativação. Agora estamos aqui num espaço mais amplo e hoje a gente vai bater um papo sobre saúde mental. E eu trouxe aqui a nossa convidada, Alice Soares, para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, né? E mês de janeiro é um mês de conscientização, né? Sobre a saúde mental. E esse papo aqui vai ser muito agregador para quem está assistindo em casa, né? Pelo nosso canal aqui no YouTube. Então, fique à vontade também para fazer alguma pergunta que você quiser fazer a pergunta, ela vai responder aqui ao vivo, tá? E não esquece aí de seguir, né, a gente também no Instagram, nas nossas redes sociais. Nós também estamos no Spotify, onde você pode ouvir enquanto está caminhando, trabalhando. E não esquece de curtir também esse vídeo e comentar para que seja entregue para mais pessoas, ok? Então, seja bem-vinda, Alice. Muito obrigada. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês hoje, trazendo uma psicologia acessível, de fácil entendimento, e que a gente comece a dar mais importância à saúde mental, né? Eu lembro que uma vez eu ouvi que muitas vezes a gente cuida do pescoço para baixo, mas que movimenta do pescoço para baixo é aqui. É verdade. Que a gente possa estar aberto e disponível para incluir saúde mental como uma prática diária. Maravilha, maravilha. E eu queria que você se apresentasse, né? Como você já atua hoje, né? Tem a questão da abordagem, né? Também da psicologia, como é que é? É de empreendedorismo. Talvez ainda entenda pouquíssimo, mas coloquei como possibilidade, e a psicologia é isso, fazer a gente perceber possibilidades. E que se as possibilidades surgem, o que é que a gente pode fazer com elas, se eu me identifico com a possibilidade que está existindo ali. Tô terminando agora a pós-graduação em terapia familiar. No Instagram falo de autocuidado. E sempre associo autocuidado com uma prática diária mesmo, se a gente enxerga o autocuidado como algo essencial, a gente vai estar investindo em saúde mental. E o autocuidado vai acontecer com autoconhecimento. E saúde mental é autoconhecimento também. Se a gente está nesse lugar de reforçar, entender nossos pensamentos, nossas emoções e cuidar delas. Investir tempo e olhar para esse lugar. O que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que é que está rolando com a gente. Tudo parte da mente, né? Tudo começa na mente. É verdade. E realmente eu acho que na questões de prioridade, né? Geralmente acho que o empreendedor, que o papo que a gente vai bater hoje é sobre saúde mental e empreendedorismo, Sim, né? sim. Então é importante salientar isso, que a dificuldade de priorizar, né, o que é mais importante, né? Que vamos colocar na ordem de prioridades, né? A saúde mental ela vem primeiro do que até o físico, né? Porque às vezes você tem situações de as pessoas estarem até, por exemplo, doente, por exemplo, né? A pessoa está doente e aí o psicológico afeta muito mais, às vezes, do que o corpo físico, né? E às vezes quando você está bem, né, psicologicamente, né, você até gera mais saúde para o seu corpo também, né? Não sei se eu estou falando alguma vez, Sim. você me corrija se eu estiver errado aqui, viu? Eu costumo falar bastante que a gente, quando eu falo a gente, a psicologia em si, Sim. que mente e corpo vão caminhar juntos. Então, quando o cliente chega até mim, me procura para cuidar dessa saúde mental, ele vem entendendo que eu não vou cuidar só das minhas emoções, dos meus pensamentos, e ignorar meu corpo, ignorar o que é que eu faço com esse corpo e como eu vivo. O corpo vai afetar a mente vai afetar o corpo. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Sim, sim. Se eu tô com uma doença física, e aí uma bactéria, um vírus, alguma coisa desse tipo, em algum momento isso vai afetar minha mente. Porque eu vou ter que parar, porque eu vou ter que deixar de trabalhar. A gente tá falando de empreendedorismo. Isso. Então eu vou deixar de fazer as coisas que eu gostaria de fazer porque meu corpo, ele não tá suportando aquilo ali. Então isso vai afetar minhas emoções. Verdade. Mesma coisa o oposto. Se eu tô triste, se eu estou muito irritado, isso vai afetar a forma que eu me comporto. E aí, se eu não externalizo, se eu não falo sobre aquilo ali, eu só fico, o que a gente fala de guardar. Tô guardando. Tô deixando pra lá, tô deixando pra depois. O meu corpo, ele vai dar sinais. Isso. Então, a mente no corpo, o corpo na mente. E existe também, falando sobre a saúde mental em si, entrando, existem doenças também que é causada pela a questão da mente, né? São o que a gente chama de doenças psicossomáticas. Vai somar no corpo, de psique, né, do nosso psicológico, e ele vai somar no corpo. Então,
Por exemplo, a gente já pode falar um pouco sobre ansiedade, que é muito comum, está muito comum no digital. A gente tem falado sobre muita ansiedade, sobre depressão. E isso vai começar a acontecer um desequilíbrio no corpo. A depressão, ela causa um desequilíbrio químico no nosso corpo. Uhum. Mas isso começa aqui, Vai primeiro na mente. nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. O que é que está acontecendo com a gente? A ansiedade, ela é uma resposta que algo está acontecendo. Eu já passei até por uma situação assim como essa, Aham. né? Eu vou até exemplificar aqui, né? Porque assim, a gente como empreendedor, a correria é muito grande e muitas vezes a gente acaba não priorizando certas coisas. E é interessante que eu comecei a achar que estava doente. Fui fazer exame, um monte de exame. Um monte de exame e o médico chegou assim para mim, olha, você vai acabar morrendo só porque você tá achando que tá doente. Aí, Aham. isso foi uma coisa assim que me destravou de um jeito que eu mudei completamente a minha vida depois desse dia. Eu cheguei no médico assim, inclusive eu estava realmente começando a ter doenças no meu corpo por achar que estava doente, Uhum. né? Sim. E tem uma doença que se chama, parece que é pitiríase rosa, que é justamente causada por um alto pico de estresse que você tá ali. E ele disse assim para mim, ó, se você continuar assim, você vai acabar morrendo por isso, porque você tá achando que tá doente. Então, isso foi libertador assim para mim, porque às vezes a gente coloca na nossa mente, né, coisas que de fato não existem, Sim. né? Acabar isso tudo afeta, como você falou, vai afetando nosso corpo e gerando outros problemas maiores, né? E como é importante você estar com a mente, né, bem cuidada, bem saudável. Isso assim foi um divisor de águas na minha vida para que eu conseguisse assim olhar para o que realmente importa, entender que tipo tem coisas que fogem do meu controle que não dá para Uhum. controlar. E isso eu acho que talvez seja um ponto mais crucial hoje em tantos problemas, né, que afeta, que é a você não ter controle sobre certas coisas e isso te afeta de tal forma que você não consegue assim lidar com isso, né? Então Sim. nesse momento para mim assim foi um divisor de águas porque eu comecei a entender que aquilo que não estava sob meu controle eu não tinha domínio, não Eu não posso poderia fazer nada. posso fazer nada, é só tranquilizar o coração, né? E aquilo que estava no meu controle eu não desperdiçar, não deixar embora as oportunidades que vêm nas minhas mãos, e Uhum. agarrar realmente com, né? E eu comecei a viver muito melhor, inclusive aproveitar os Mais leve. momentos, né? Saber que, olha, todos nós nascemos, todos nós vamos morrer, não tem para onde correr, né? Mas o intervalo disso, de uma coisa e outra, é que vai fazer total diferença, né? Como nós vivemos, de fato. Se realmente sobrevivemos ou se estamos vivendo e aproveitando a vida de forma saudável, né? E como deve ser, né? Então, eu acho que abrir a minha mente para isso, entender que essas coisas que não estavam mais sob o meu controle, me fez realmente viver melhor. Hoje eu consigo, assim, aproveitar muito mais o presente, né? Porque Agora. eu acho que é bom até falar sobre isso, porque tem muita gente que não entende sobre a questão da depressão e ansiedade. Qual a diferença, de fato, de uma coisa para outra? Uhum. É, Quando você estava falando, eu lembrei que eu não respondi sobre minha abordagem. Eu falei um bocado de coisa aqui do... E minha abordagem ela é fenomenológica existencial. E dentro da psicologia, para quem não entende muito o que é abordagem, existem várias abordagens. E eu costumo dizer de uma forma bem simples que a abordagem ela é a nossa visão de mundo. É como a gente enxerga o mundo, como é que a gente enxerga o outro também. E cada um vai trazer uma perspectiva, mas desde que seja embasado na ciência, é psicologia. E aí, por que diversas abordagens? Somos seres humanos subjetivos, então, Pontos de vista pontos diferentes, de né? vista diferentes. E a fenomenologia, ela vai falar desse lugar, da gente sair desse mundo mecânico. Que existe o viver e existe o existir. Viver é biológico. Existir é a partir de escolhas, de quando a gente sai desse mundo automático, de quando a gente se percebe que foi isso que aconteceu com você. Ah, Você se percebeu. Você estava com sobrecarga ali, demandas, e aí você se percebeu e você fez, opa. E aí você procurar é o mais comum da gente ir para uma emergência, da gente isso. saber para um médico o que está acontecendo. E eu tenho vários clientes, várias histórias de eu achava que eu ia infartar. Eu tava com falta de ar demais. O ar não vinha.
E quando foi fazer bateria de exames, tudo, os exames, tudo ok, teu coração tá funcionando bem. Ansiedade. E eu lembro até de uma situação de um cliente que chegou até mim que, quando chegou, já tava tendo muitas crises, não sabia que era ansiedade, achava que tava realmente infartando, muita falta de ar, e indo pra emergência com frequência. Fiz muitos exames. O médico passou mais exames, mas disse, ó, como é que tá a tua rotina? O médico teve esse olhar assim, como é que tá teus dias? E quando a pessoa falou, fez, eu acho que isso é sintoma de ansiedade, tu tá tendo crise de ansiedade. Então, eu investiria, em vez de fazer essa bateria de exames, mais exames, porque ela já tinha feito, em procurar ajuda profissional, né? Porque aí quando a gente procura um psicólogo, se você falou do controle, a gente começa a entender que existem coisas que fogem desse controle. Tá, chego numa situação, me planejo para uma viagem. Eu me organizo para essa viagem. Eu vejo lugar para ficar, vejo passeios, eu organizo minha questão financeira, eu vejo com quem eu vou, eu preparo minhas malas, tudo. E aí chega na hora, o carro não liga. Eita. Tu não tem como planejar isso, tu não tem como prever isso. O que é que eu posso fazer agora sobre esse carro? Eu preciso parar. Eu sempre digo, para e respira um pouco. Porque a mente da gente fica muito acelerada. E o pico para isso ser de estresse, de ansiedade, ele é muito alto. Então, para um pouco e respira. O que é que tu pode fazer agora? Tu pode deixar o carro lá, alugar um carro e viajar. Tu pode adiar a tua viagem para outro dia e ver o que é o problema desse carro. Tu pode falar com um amigo teu que tu acha que tem um carro que pode te emprestar. Existem diversas possibilidades. Mas quando a gente tá ali inserido dentro da situação, acabou minha viagem. Acabou E agora? tudo, né? Eu não vou viajar mais nunca. Eu não vou ter outra folga. E a gente fica, aí fica ansioso. E aí você falou, né? Da ansiedade e da depressão. Tem sintomas muito parecidos. Porque, por exemplo, os dois vão acontecer uma alteração no sono, alteração na tua alimentação, mente e corpo. Olha aí, tá vendo? Importância. E aí vai ser os excessos disso. Eu vou dormir demais, ou não vou dormir, eu vou ter insônia. Eu não vou comer nada, ou eu vou ter compulsão alimentar. É bem comum, geralmente, a ansiedade causar compulsão alimentar, insônia. Mas às vezes é o oposto também. Mas assim, pelo menos da experiência que eu tenho é mais frequente as pessoas com ansiedade chegarem dessa forma. A ansiedade vai gerar essa palpitação no corpo, tensão muscular. Isso aqui fica travado. Tipo, muita tensão muscular. Nervosismo e aí inquietação. Irritabilidade. Já a depressão, falta de interesse. Humor deprimido o tempo inteiro. Você fica mais sem energia, muito sem... Não que a ansiedade não fique, mas a depressão, assim... Porque o ansioso, ele fica mais acelerado. Sim, fica. Quer que as coisas. Tipo assim. E quando a pessoa tá deprimida, ela já fica mais... Não é que ela não vai sorrir com alguma coisa. Sim, Ela vai tentar viver a vida dela. Até onde ela conseguir, ela vai tentar viver uma rotina normal. Mas você vai perceber que ela vai ter muitos mais momentos de introspecção, de rebaixamento de humor. Não querer estar junto, né? Às vezes se isolar, Sim, né? sim, de isolamento, de ficar sozinho. As coisas que ela gosta de fazer vai perdendo interesse. E aí a gente precisa também entender que todo mundo fica ansioso. A gente não vai fugir da ansiedade. Mas o transtorno de ansiedade é diferente. É o excesso daquilo ali com frequência, atrapalhando o teu dia a dia. Aí a gente precisa saber que existe ansiedade mista, que é a ansiedade com depressão. Então, assim, hoje eu vejo que as redes sociais, elas estão muito mais abertas para falar sobre os transtornos. A gente tá vendo o pessoal falando muito de autismo, de déficit de atenção, que a gente não falava sobre isso. Mas por outro lado, eu vejo um pouco perigoso, porque tudo é ansiedade. Eu estava ansiosa para estar aqui hoje. Por causa disso, eu não tenho um transtorno de ansiedade. Isso não significa. Sim, Eu sim. estava ansiosa Até porque... que ponto, né? A ansiedade, ela já tornou uma doença, né? Sim. Querendo ou não, assim, existem... pode se caracterizar a doença também, a questão da A gente chama de ansiedade. síndrome. Síndrome, né? Tá. Síndrome de ansiedade. Então, justamente de fugir do controle, de não estar no seu controle, você acaba, né, entrando nesse processo, né? E qual seria, tipo, no caso que você falou aqui, os pontos de diferença entre um e outro, né? Tem uma pergunta aqui, da Renata Luz. Alice, fala um pouco sobre os efeitos da pandemia na psicologia
e no cuidado online e como empreender nesse formato que ainda é um tabu para muitos profissionais da área. É interessante isso, né? Demais. Porque, tipo, as pessoas acham que muita coisa não funciona por ser online, né? E aí se engana, né? Porque hoje em dia, às vezes, tem pessoas que funcionam até muito mais de forma Digital. no digital como no presencial, né? É até interessante que hoje as pessoas se abrem muito mais quem elas de verdade são dentro da internet do que presencialmente, né? Às vezes você nem imagina que a pessoa está falando certas coisas que não teria coragem de falar, né? Pessoalmente, presencialmente. Então, qual é o seu ponto de vista aí sobre isso? Mudou muito no mercado da área de psicologia. Eu sei que em outras áreas também, já que a gente tá falando de empreendedorismo. Mas eu me formei em 2019, não faz tanto tempo assim. Entrei na faculdade em 2015, aí já faz um pouquinho de tempo. São 5 anos o curso. Mas a gente não ouvia falar de psicologia online. Não é que não existia. Mas, por exemplo, hoje as faculdades elas estão mudando a grade curricular e inserindo isso como algo essencial dentro do curso da graduação de psicologia. Eu ouvi sobre psicologia online em 5 anos em um dia de aula. Tipo, um dia de aula para 5 anos de aula. Então, assim, cinco anos de curso de diversas disciplinas. Foi um dia, literalmente, um dia. Uma professora que tinha uma carga horária de 3 horas de aula, mas ela não passou 3 horas falando isso, ela falou 1 hora e meia. Porque a gente tinha curiosidade. Então, assim, porque ainda existia muito esse tabu do online. Será que tem a mesma funcionalidade, o mesmo efeito? O ser humano gosta de resultado. Sim. Se tem o mesmo resultado. Então, assim, até as faculdades em si, elas. E aí eu não falo só pela minha, eu conheço outros psicólogos de outras faculdades, né? Formações de épocas diferentes da minha, online. Mas isso já existia dentro da psicologia. Mas a gente não via isso com tanto acesso, com tanta facilidade. E aí veio a pandemia. E aí tu estás em casa, estamos em casa. O que a gente faz agora? Tanto que surgiram outras profissões, né? A partir Isso. desse online. E a psicologia começou a quebrar esse tabu. Por que não atender online? Por que a gente não ser visto online? Se isso é uma coisa que já é regulamentada pelo Conselho de Psicologia. Já existia. Olha que bacana. Então, assim, lógico, você precisa dar entrada, falar que você vai ter esse atendimento online. É regulamentado. Então, assim, existe um processo para isso. Aham. E as pessoas simplesmente não sabiam. Eu não queria empreender online. Porque eu tinha outra perspectiva A de gente acaba trabalho. tendo um certo, vamos dizer, um preconceito, né? Um julgamento prévio de como é que vai ser aquilo, sem a gente nem Conhecer. experimentar e nem conhecer, né? Aham. E é interessante, acho que talvez, eu acredito que a pandemia acelerou muitas coisas, Sim. né? Eu acho que a gente evoluiu em muitas coisas, né? E uma delas foi a forma de consumo online, né? Seja para tudo, né? Demais. Pra tudo. Comprar online hoje virou antigamente, né? A vovozinha não queria nem Não colocar. confia. Não, tu confia esse negócio de internet, rapaz. Hoje a gente compra na China o tempo Não, inteiro. hoje o tal da Shopee, Shein, parece que é um negócio que ninguém larga mais não. Então, hoje a forma de consumo mudou e isso também vem uma série de coisas, né? Eu De acho tudo. que até também por mudar a forma, porque tudo que muda na sociedade muda a forma de consumo, a forma de consumo muda muito as pessoas, né? A forma que a gente enxerga aquilo ali, como isso nos afeta. E isso vai gerando uma série de coisas, né? Que nem E, tudo é bom. exato, exato. Eu acho que tem algo que as pessoas falam assim que às vezes aproxima quem está longe e afasta às vezes quem está perto, né? Acho que é um perigo muito grande também, lógico, a modernidade e a evolução. As pessoas precisam evoluir também a questão da mentalidade de como usar, né, As redes as sociais. redes sociais, a internet e todos os recursos que a gente tem hoje. Porque antigamente tudo era muito mais complicado de se fazer, né? Querendo ou não, a internet ela facilitou e muito, né? Demais. Hoje você consegue fazer pagamentos tudo pelo celular, né? Tanta coisa que o celular o substituiu, né? Aham. Eu não vou em banco. Tipo. Enfrentar fila e tal, tudo isso. Hoje você consegue conseguir Aham. essa facilidade, né?
E uma das coisas que eu acho que isso também acaba mexendo também é de que tudo as pessoas acabam achando que é a mesma velocidade que é a internet, né? E não é. E como não acontece, aí acho que entra muita ansiedade aí de você querer que as coisas aconteçam numa velocidade que hoje já se tem em tantas outras coisas, né? Sim. E assim, da mesma forma que na psicologia a gente precisou quebrar mais tabus para as pessoas enxergarem a psicologia online. E aí eu entrei no online, não me arrependo de estar no digital, tô aprendendo muito. A gente começa a falar da acessibilidade disso, como por exemplo, para terapia você pode fazer online. Então hoje eu atendo pessoas de 5 estados. Bacana. Hoje eu atendo uma brasileira que está em outro país. Massa. Então, que viajou para outro país. E a gente não precisa deixar esse atendimento de lado, não priorizar essa saúde mental. Sim. Então, assim, às vezes é horário de trabalho, tu tem tua sala lá, a gente faz isso. E da mesma forma que eu vejo que na psicologia aconteceu isso, em outras áreas aconteceram isso, né? Como lojas online, loja de roupa, a gente tem loja de tudo hoje online. Vende-se tudo online, se consome tudo. Porém, se eu estou cada vez mais no mundo virtual, eu estou com menos acesso à interação social de pessoas. Em que sentido? Você falou dessa proximidade que traz as pessoas que estão longe. Então, eu posso usar as redes sociais para me comunicar com qualquer pessoa do mundo inteiro. E a gente tá lá conectado, o tempo inteiro, conectado. Só que, como é que tá as tuas relações sociais? Presença física também. De tu deixar isso aqui, até porque o excesso do consumo disso aqui gera ansiedade. Estresse. Outro dia eu postei um vídeo falando ansiedade versus autocuidado. Você comer assistindo na frente de telas. A gente faz isso com frequência. E todo mundo comentou sobre isso. Eu falei de outros pontos, mas todo mundo comentou sobre isso. E eu falei sobre 3 pontos, né, de autocuidado para diminuir essa ansiedade no dia a dia. 3 pontos, coisas simples que você inclui, como não comer assistindo. Porque a gente já tá acelerado. E você tá aqui comendo, assistindo, você não tá nem prestando atenção no que você tá comendo, você não tá desfrutando da comida que você tá comendo, você tá sentindo o sabor, você tá recebendo a informação, a interação o tempo todo, você come aqui rápido, acabou, você tem que fazer outra coisa. E aí essa velocidade que você falou, né? A gente tá na velocidade, só que às vezes a vida ela não tá no mesmo ritmo, não, do que o digital. Verdade. E esse ritmo é importante desacelerar em muitas situações, né? Até porque tem questão familiar, tem amigos, enfim, tem toda, né? Os parentes, enfim, se dá atenção. Porque tem coisas que não tem como você substituir, né? Então, é importante você ter um controle, né, na sua questão mental para entender cada tempo para cada coisa, né? Isso. Ainda mais o empreendedorismo no digital, né? No online. Sim. Então, tem muita gente empreendendo. Muita gente empreendendo, prestando serviço, vendendo produto. E que bom que as pessoas estão crescendo e visando o empreendedorismo como uma possibilidade. E usando o digital como ferramenta. Mas, assim, as pessoas, às vezes, elas não conseguem se desconectar. Eu saio contigo pra gente ter um tempo de qualidade, mas eu tô aqui, ó, o tempo inteiro. Complicado, né? E assim, é bom a gente estar no digital. A gente trabalha no digital, eu trabalho no digital, não vou dizer que é ruim. Gosto de estar nesse lugar hoje. Mas assim, eu prezo muito de quando eu saio com os meus amigos de dizer, ei, deixa o celular aí. Porque a gente precisa ter esse tempo de qualidade. O afeto, o cheiro, essas coisas a gente não consegue no digital. É verdade. Não tem como. A gente até consegue olho no olho, Aham. mas assim, o olho no olho aqui, tua voz, te ver na chamada de vídeo. Os atendimentos online, eles são assim. Sim, sim. Mas tem detalhes, Sensações, né? sensações, Totalmente diferente. que o presencial precisa disso, sabe? É. Mudança de ambiente também, eu falo muito disso, de quem trabalha no digital, atendo pessoas que trabalham no digital, que às vezes não são empreendedores, mas que também trabalham no online, trabalham home office. E eu falo muito de mudança de ambiente. Tem Tu isso. trabalha em casa, tu estuda em casa, tu tem que cuidar da casa. Tu tá sempre nesse ambiente.
e às vezes tu tá ansioso, estressado, não sabe por quê, vai dar uma caminhada, pegar um sol. Eu lembro que eu vi outro dia na internet assim, às vezes a gente tá se colocando muito em patologias, em psicopatologias. Ansiedade, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. E às vezes o que você tá precisando e o que tá faltando é você simplesmente, às vezes, pegar um sol, vitamina D no teu organismo. Hum. E parece até brincadeira e besteira, mas isso muda muito. Como o nosso organismo reage. Tu tá mais deprimido porque tu tá 24 horas dentro de uma sala trabalhando. Tu tá o tempo Toda a todo frieza ali. do ambiente acaba passando. E assim, quando você. Vitamina D, vai ver pessoas, interage com pessoas. Muda de ambiente. Se tu consegue trabalhar no teu computador, tu consegue trabalhar em outro lugar, vai para um café. Muda esse ambiente. E às vezes quando a gente muda esse ambiente, opa, Tanta eu começo coisa. a me enxergar diferente, tô me sentindo melhor, mais disposto, mais. Eu falo com pessoas, eu ando em grupos e eu começo a ficar mais animado. Muda muito. E aí muda o nosso físico e muda por causa da nossa saúde mental também. Que a gente tá ali, cuidando desse espaço, né? Bacana. É importante realmente assim. Eu inclusive passei por isso, né? Uhum. Todo o meu negócio funcionava no paralelo da minha casa. Abria a porta, tava no meu negócio. Fechava a porta, tava em casa. Então, para mim essa mudança foi muito importante, para sair desse ambiente, sair também de uma zona muito De cor. confortável, né? A gente que é empreendedor ele precisa sempre se colocar numa zona de certa forma desconfortável para Sim, crescer, né? Para evoluir, porque quando você está muito confortável também, você acaba achando que aquilo ali, tipo, acaba não tendo outros objetivos, metas, enfim. Eu queria ter uma pergunta aqui do Júnior. Qual a melhor forma de ajudar uma pessoa que está com síndrome de ansiedade? Eu acho que muita gente vê pessoas sofrendo, né? Tá junto, quer ajudar, mas não sabe como fazer isso, né? Então, como seria, assim, qual as dicas você poderia dar aí para gente que está ao lado de pessoas assim? Às vezes a gente até não percebe, né? Mas quando perceber, como é que a gente pode agir, né, para ajudar essa pessoa? existem algumas formas e algumas maneiras de a gente acolher essa pessoa. A gente precisa primeiro pensar que a gente vai acolher ela. Por vezes a gente busca respostas. Por que essa pessoa está assim? Principalmente quando é alguém que a gente convive, de uma certa forma. Quando a gente tem alguma aproximação, algum afeto por essa pessoa. E aí tu não tinha percebido. E essa pessoa ela tem uma crise. E esse, por que tu tá assim? O que é que aconteceu? A gente tende, o ser humano, pra tudo, eu acredito, tende a buscar respostas. Primeiro passo, é uma perspectiva até minha mesmo, de como eu enxergo a psicologia, não é buscar respostas, é prestar acolhimento. Eu preciso acolher essa pessoa. E existem várias formas de acolhimento. Se eu sei que essa pessoa, ela é uma pessoa que gosta de afeto físico, de abraçar e tudo mais, eu posso abraçar essa pessoa. Fazer ela se sentir segura, porque ela tá ansiosa, ela não tá nem um pouco segura e confortável no que ela tá pensando e sentindo ali. O pensamento dela tá a mil. Ela tá pensando muitas coisas ao mesmo tempo. E aí, quando começam os sintomas físicos, por muitas vezes, alguns pensam que estão morrendo. Estão tendo realmente eu tô com falta de ar aqui. Se eu tô com falta de ar, eu não tô respirando. Como isso não é físico, né? Se eu tô sentindo. Sim, eu tô chorando descontroladamente ali. Então, eu preciso acolher essa pessoa e começar a perceber, e às vezes até perguntar como é que eu posso acolher essa pessoa. E aí, às vezes, um abraço, às vezes é estar ali. O que eu digo sempre, meus clientes até brincam e sabem, todo mundo deveria aprender a fazer técnica de respiração diafragmática. Todo mundo. Porque quando a gente para e respira, a gente desacelera um pouco. A ideia é que a gente diminui o estresse, a ideia é que a gente aumenta nosso nível de concentração. Só que quando eu tô ansioso e eu tô com a sensação de falta de ar, às vezes eu nem tô com a sensação de falta de ar, mas eu tô com outros sintomas como taquicardia, tô os meus suando muito frios, pensamento muito acelerado, tô muito nervoso. A pessoa até sabe que precisa respirar, mas na hora ela não lembra, na hora ela não consegue. Então, Então você fazer a pessoa respirar com você. Ó, olha pra mim, é um olho no exercício, olho, né? é um exercício. E respira comigo. Essa pessoa ela vai se concentrar na respiração
ela vai focar em você, ela não vai focar na sensação que ela tá sentindo. Uhum. Quando a gente tá ansioso, isso aqui geralmente fica muito travado, né? O trapézio, tensão muscular, como eu tinha comentado. Sim, sim. Então, pode dar um relaxamento também. Ela vai desacelerando. E ela vai ver que ela não tá só, ela tá com alguém ali. Se acontecer alguma coisa, ela tá com alguém ali. Assegura, né? E aí tem outras técnicas de você fazer a pessoa observar o externo. Ela tá dentro dela, tá? As emoções, Ela sentimentos, não tá vendo o que tá sensações. acontecendo, eu acho. Tem muita coisa rolando, mas ela tá aqui, tipo. E é tudo muito intenso mesmo. Muito intenso. E se você começa a falar do externo, e aí tem algumas técnicas que falam sobre você fazer ela ter outras sensações, como por exemplo, me diz 5 coisas que tu tá vendo à tua volta. Eu não consigo, e essa pessoa, tu vai conduzir essa pessoa a dizer. Ela vai começar a focar em objetos que ela tá vendo. Me diz o cheiro que tu tá sentindo agora. Ah, não tô sentindo nada. Pensa num cheiro que tu gosta muito. Essa pessoa, ela vai, na mente dela, ela vai pra esse lugar e trazer isso à memória. E é uma sensação gostosa. Pô, tu tá lembrando de um cheiro bom pra ti. Aham. Eu gosto muito de maracujá, de laranja, de frutas, assim, eu gosto muito. Então, se eu vou pra esse lugar, eu começo na sessão de relaxamento. Então, a gente vai mexer com os outros 5 sentidos dessa pessoa pra que ela foque nos outros 5 sentidos, não na ansiedade. E aí, quando essa pessoa se sente acolhida e ela começa a diminuir esse nível de ansiedade, aí sim, conversar com essa pessoa sobre isso. Aí sim, perguntar o que é que tá acontecendo. E aí, deixar que essa pessoa fale sobre aquilo ali. Falar é Sim. importante demais. Colocar pra fora Externar. aquilo que tá sentindo é importante, sim. Verdade. E aí, se aquilo não é pontual, se aquilo ali tá acontecendo, dependendo daquilo que você ouvir pra essa pessoa, e muitas vezes ir até com ela buscar ajuda profissional. Porque às vezes a gente não vai porque a gente tem medo, porque a gente é inseguro, porque eu não preciso daquilo ali. Ah, só foi hoje. Só foi hoje. E eu acho que é interessante, tem duas coisas aí também muito importantes, né? Que uma é a pessoa que está ao lado também saber respeitar isso e entender que, às vezes, por você ter muita intimidade com a pessoa, aí traz essa frescura, né? Acha que é uma coisa que a pessoa está fazendo porque ela quer, né? Porque você tá preocupado com amanhã, vive agora o hoje. Se essa pessoa conseguisse viver só esse hoje, ela não tava com 1000 pensamentos sobre o futuro. Geralmente é muito assim, o ansioso, ele tá pensando no futuro a 1000 por hora. E o hoje tá passando. Sim, Ele tá sempre no amanhã. E quem tá deprimido, ele tá olhando pro ontem o tempo inteiro. sim. Eu queria. Ai, mas poderia ter sido assim. Então, geralmente, isso são pontos que diferem uma coisa da outra, da ansiedade e da depressão, que é bem forte, assim, é bem marcante. Ah, Não é que o ansioso ele não vai olhar para o passado, mas ele tá muito mais ligado no que tá acontecendo pro futuro. entendi. Quem tá deprimido é a mesma coisa. Não é que ele não vai se preocupar com o futuro, mas ele muitas vezes está muito mais apegado ao que aconteceu, às coisas que ele não conseguiu lidar. Tipo, eu tô triste hoje porque um dia aconteceu tal coisa, eu não consegui passar por isso, é muito difícil. E que é difícil. Só que a gente não busca ajuda. É difícil você vencer sozinho também, né? Muitas vezes. E ignorar essa questão da ajuda, né? E uma coisa que você falando aqui me fez pensar também no seguinte. Acho que a questão do passado é uma coisa muito importante também, a pessoa saber lidar com frustrações do passado, né? Sim. E isso é interessante na área de empreendedorismo, porque é o seguinte, eu particularmente eu já empreendi várias vezes e fiz vários negócios até chegar aqui, né, e dar certo de fato. Então, como lidar, assim, né, com, vamos lá, você empreende numa coisa, você acredita, deposita sua energia, seu sonho, você tem aquela garra, envolve pessoas, né, aí daqui a pouco não dá certo aquilo ali. Não vai. E não, você gastou sua energia, você sonhou, você envolveu pessoas, você tal, e ter que lidar com isso, né, é difícil. Acho que a mente do empreendedor, ela funciona um pouco diferente em alguns aspectos, porque tem que ter muita resiliência para suportar, né, a crítica. Não, fulano tenta que só nunca dá certo, né? Isso aí não vai pra frente, Isso não. não vai para frente, não. E são tantas, né, que você tem que lidar com tantas críticas também, né? E eu acredito que você saber muito bem onde você quer chegar faz total diferença, né? Demais. Porque quando você não sabe, e isso é uma pergunta, né, na sua cabeça, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Né? E quando uma coisa não dá certo, se você não sabe a direção que você está indo,
você vai para qualquer lugar, né? Então, eu acho que talvez, né, seja bem difícil para muita gente lidar com frustrações, né? Com coisas que aconteceram no passado, que a pessoa não consegue lidar, né? Não consegue, como é que eu posso dizer? De repente ressignificar aquilo que já Sim, aconteceu, né? E acaba que atrapalha isso, né? Atrapalha o seu desenvolvimento agora, né? com O certeza. passado acaba interferindo muito no presente. E isso é uma coisa que trava muito, né? Para você Sim, viver algo novo, né? Você se permitir deixar o que passou, né? Que você não tem controle mais. não, E acho já que isso foi. é como você poderia dar assim uma técnica de como lidar com isso, ou uma dica, enfim, algo que pudesse ajudar pessoas que estão vivendo isso hoje, assim. Tem uma coisa muito, muito importante, assim, que você falou, que foi sobre você saber o que você quer, né? Você saber onde você quer chegar, ter isso muito claro. Tô lá abrindo meu negócio, empolgadíssimo. Porque a gente fica muito empolgado quando a gente vai começar algo que a gente quer muito. E a gente bate em diversas portas, em diversos muros. Nem sempre essa porta abre. E aí, né? O que é que eu faço agora? Mas a gente precisa entender que a motivação ela é uma sensação que ela passa. A sensação chega e eu tô motivado aqui. Mas ela passa. O que é que vai sustentar essa motivação? É eu entender muito o que eu quero, quem eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar. Então eu preciso ter muito claro esses meus objetivos. Eu preciso ter muito claro o que eu quero com esse empreendedorismo ali, com esse meu trabalho. Quando eu tenho isso com clareza, facilita a gente se manter quando a frustração chega. A frustração vai bater na porta de todo mundo. É inevitável a gente não se frustrar. Eu até falo sempre de que essa ideia de, ai, não vou criar expectativas para eu não me frustrar. Isso não é real. Isso está no campo imaginário, né? No campo imaginário que a gente cria para dizer que, tipo, não vou criar expectativas para não me frustrar. Então, caso a situação frustrante chegue, ai, eu não criei expectativas, então tá tudo bem. Tu ficou triste, tu ficou mal de qualquer forma. Exato. Porque tu queria que aquilo desse certo. Sim, sim. Então, assim, existem as expectativas, mas eu sempre trago que quando a expectativa chega, a gente precisa olhar o todo. Então, nesse todo, existe essa situação que, como é que eu vou fazer dar certo? Como é que eu vou buscar alcançar aquilo ali que eu tanto quero? E eu criar planejamentos, organização, métodos para chegar naquilo ali. Mas eu preciso entender que, mesmo eu planejando muito, mesmo eu cuidando de cada detalhe, me organizando para cumprir aquilo ali, buscando fazer acontecer alguma coisa, pode não sair como esperado. Eu preciso ter isso claro também. Que alguma coisa pode não sair como eu espero. Porque o que eu tenho controle, o que eu consigo cuidar, eu vou fazer. E eu vou querer fazer da melhor forma. Eu vou querer fazer bem feito, eu vou querer me dedicar, como você falou, você bota todas as suas energias ali. Porque as pessoas acham que investimento às vezes é só dinheiro. É não, é um investimento emocional também que tu Isso. tá fazendo ali. Dinheiro você, né? O dinheiro é Foi, mas... consequência. É. O dinheiro ele vai chegar, mas quando tu estás ali investindo tua energia, tuas horas de sono, às vezes você evita de estar com amigos, com família, porque você tá focado naquilo ali. Você tem que estudar em qualquer área que a gente for empreender, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que ter um tempo de dedicação para esse estudo. Então a gente investe tudo isso e aí bate numa porta que ela não abre. E a frustração chega. Aham. Reconhecer que eu tô frustrada, preciso reconhecer esse sentimento e não fugir desse sentimento. Ele existe, ele tá aqui, eu estou frustrado. Eu assumir isso, encarar isso. Eu sempre falo que as emoções, não importam quais elas chegam pra nós, elas não precisam ser nossas inimigas. As emoções, elas surgem. O fenômeno acontece, ele existe, e a emoção, ela chega. Ela chega pra mim, ela chega pra você. Só que a forma que eu reajo a essas emoções e que eu lido com elas é que muda. Verdade. Então, por exemplo, esse passado. Se esse passado tá me incomodando hoje, agora, como você falou de empreendedorismo, Aham. que você já empreendeu várias vezes foi frustrado. Isso. Se você não fosse lidar com isso, você não tava aqui agora. Verdade. Você estaria fazendo qualquer outra coisa, trabalhando em qualquer outro lugar, mas você não ia empreender de novo do zero.
É difícil mesmo. E cansaço disso. Você já fica cansado porque você pensa naquilo tudo que você passou. Exato. Aí você pensa das pessoas que não te apoiaram, das críticas, aí você fica, "Ixi, eu vou empreender de novo mesmo. Passar por tudo isso, me submeter a tudo isso. E é E se não interessante der que, certo de novo? não, eu passei isso, vamos dizer, por 5 vezes, a mesma coisa. Eu comecei um negócio, já empreendi na área com pizzaria, com gráfica, né, com a área da beleza também, barbearia, né, um lan house na época, antigamente. Então, eu já fiz tanta coisa que não foi assim o esperado, né, não foi para frente como eu imaginava. Mas, tipo, foi algo que me trouxe muito aprendizado, né? Eu acho que também tem muito de como você enxerga as coisas, né? Você tem aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Sim. Então, acho que a forma que você olha a vida e olha as coisas que vêm sobre você, se você vê como oportunidade, se você vê algo que você possa tirar proveito daquilo e aprender, né? Acho que você consegue evoluir bastante com isso. Demais. Então, eu acho que eu cheguei hoje aqui, né? Hoje a gente vê, graças a Deus, hoje eu faço uma coisa que eu gosto muito, né? Acho que talvez uma das coisas que eu aprendi durante todo esse tempo é você fazer a coisa que você gosta de verdade, né? Que você ama fazer, o tempo passa, as horas passam, você nem percebe. Às vezes você tem que desligar porque você tá ligado demais. Eu sou meio assim, eu tenho essa dificuldade às vezes de desligar um pouco do trabalho, porque eu sou muito, assim, as coisas com muita alegria, muito prazer, porque eu gosto muito do que eu faço, né? E hoje também nesse meio empreendedor, eu vejo muitas pessoas indo para outras áreas apenas porque, aquela área dá dinheiro, eu vou para ali, né? E aí vem muita frustração por isso e você não sabe lidar por quê? Você foi em busca não do seu sonho, não daquilo que você quer realmente de fato, mas você foi em busca apenas fulano disse que está dando dinheiro, então eu vou ali que está dando dinheiro. Mas não entende, né, de fato, assim, que o que a pessoa gosta de fazer. E eu acho muito bacana o trabalho que a gente faz hoje, porque a gente ajuda várias empresas, Sim. né, a se posicionarem dentro da internet, né? E a gente vê sonhos sendo realizados, né? A gente vê pessoas que sonharam com aquilo e a gente conseguir, através do marketing, potencializar esses negócios, fazer com que eles cresçam, né? E aquele sonho não seja frustrado, né? Às vezes eu acho que tanto você, quando chega com um paciente, né, para atender, às vezes a gente chega com um cliente que é um paciente nosso, que a gente vai ter que atender, e às vezes a pessoa está num nível de frustração tão grande porque já Muito tentou baixo. de tudo, não conseguiu, né? Porque para você viver do sonho, você precisa fazer com que ele também gere algum retorno para você, né? E às vezes a pessoa não sabe fazer isso sozinha. Ela tem muita dificuldade porque veja, a gente tem que saber de muitas coisas, né? Você na sua área tem que saber de toda a área de psicologia, né? Aí você tem que entender de finança, de marketing, de contabilidade, Você é o faz tudo. você tem que fazer tudo isso, aí fica difícil muitas vezes você saber ter uma expertise em tudo isso, né? Então, por isso que também é tão importante o profissional buscar ajuda de quem sabe fazer, né? Que tem expertise, né? Então, hoje a gente também atende muitas, né? Inclusive psicólogos, né? A gente atende empresas, né? Que são, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Então, justamente porque a gente consegue hoje ajudar aquela pessoa a não desistir do seu sonho, né? A não desistir daquilo que ela sonhou a vida toda e fazer com que ela consiga monetizar aquilo que ela faz, né? Sim. Seja como um profissional liberal, seja como uma empresa maior com muitas pessoas. Então, você saber fazer isso, monetizar e tirar, né, ali, vamos dizer assim, o sustento para que você consiga manter o seu sonho, né, é muito importante. E assim, você, às vezes, procurar realmente ajuda. Porque às vezes a pessoa desiste, simplesmente desiste, né? Eu ouvi uma pessoa chegou para mim, né? Ela tinha mais de 20 anos, né? Na área da beleza, Sim. né? E com muitos certificados, sabe? Há um reconhecimento, assim, anos e anos da vida dela estudando para ser uma excelente profissional. E até hoje estuda muito, mas frustrada porque ela não conseguia, né, ter de repente uma boa localização, né, conseguir ser vista pelo cliente, né, é como se fosse um ouro guardado ali a 7 chaves que, E ninguém que vê, né? ninguém vê.
Então, acho que muitas vezes, é por isso que é tão importante a gente abordar esse assunto, né? Que também é importante você não desistir do seu sonho, né? Porque você fica muito frustrado. Às vezes a pessoa, poxa, eu queria estar naquele lugar, eu queria estar fazendo aquilo, e não tô, Consegui. não consegui tal, e tá fazendo uma coisa, isso gera uma frustração. Se está trabalhando num lugar que não gostaria de estar, né? Porque não conseguiu monetizar de repente aquilo que ela fazia, né? Gostava tanto de fazer, enfim. Então, qual é a sua visão assim, sobre isso aí? Fala um pouco mais. Por isso que eu gosto muito da psicologia, porque ela traz esse lugar de que, como você disse, de fazer sentido pra você. Quando aquilo tá fazendo sentido pra mim, é mais fácil me manter nesse lugar. A gente se frustra, a gente fica pra baixo, e às vezes a gente esquece o motivo da gente estar ali. A gente esquece o porquê que a gente começou. A gente esquece por que a gente tá agregando nesse lugar, nesse ambiente. Então a gente precisa, igual quando eu falei sobre motivação, a gente precisa ter muito claro isso, né? Então, quando algo faz sentido pra mim, pra eu estar naquele lugar, pra eu querer aquele lugar, pra eu crescer naquilo ali, opa, que sentido é esse, Alice? Um sentido assim, por que eu gosto de fazer isso? Por que hoje você se identifica na sua agência? Por que você quer agregar valor na vida de outras pessoas, de outros profissionais? Tem um sentido além, né? Por que você quer que eles tenham um posicionamento? Porque isso pra você faz sentido, deles terem posicionamento, deles serem vistos, deles serem reconhecidos, que isso vai valorizar o trabalho deles e no final isso vai monetizar. Isso. Então, assim, a gente precisa estar se enxergando nesse lugar de que o sonho ele existe, mas eu não posso viver ele baseado nessa motivação. Eu preciso ter uma mentalidade fortalecida. Acho que pra gente manter qualquer negócio, a gente tem que manter uma mentalidade fortalecida. Bacana. Como é que eu fortaleço essa minha mentalidade? Cuidando do meu emocional, cuidando dos meus pensamentos. Porque a gente chama de pensamentos intrusivos. Esses pensamentos que chegam assim de, não vai dar certo. Tu não tá vendo que tá dando tudo errado? Tu não tá vendo que tá mais difícil aí? São pensamentos que chegam o tempo todo na nossa cabeça, principalmente quando a gente tá com projetos, planos, sonhos, quando a gente quer começar uma coisa nova, quando a gente quer tentar algo diferente ali pra melhorar nosso trabalho. E a mente sempre chega aquela vozinha. Como um passarinhozinho. Você não pode evitar dele pousar na sua cabeça. Só, Ele chega pra todo né? mundo. Mas você pode evitar que ele faça um ninho, né? Isso. Então, é deixar que esse sentimento, esse pensamento gere, né? Controle as suas atitudes, né? Porque eu acho que isso aí é que é o ponto, né? Muito decisivo, né? É você saber lidar com pensamentos que vêm, né? Inevitavelmente vêm, mas ter o controle de entender. Eu acho que é justamente você entender para onde você quer ir, né? Está muito claro hoje. Eu acho que, eu vou ser bem sério para você, que eu percebo que a dificuldade de muita gente, né, não está na questão física, está na mentalidade. A Demais. mentalidade, muita coisa, mas muita coisa mesmo. Inclusive, por exemplo, às vezes as pessoas não conseguem enxergar oportunidades por conta da mentalidade dela. Tem tanta coisa assim hoje acontecendo, né? Eu posso falar hoje do mercado digital. Hoje existem inúmeras profissões que surgiram, né, com o digital. E tem pessoas que estão mudando de vida, de fato, trabalhando em casa, conseguindo, né, faturar bem, chegar a resultados, né, muito bons, Ter né, qualidade de vida com ter isso. qualidade de vida, entende? E, tipo assim, enxergando oportunidades. Já tem outras pessoas que ela não consegue ver oportunidade em nada. Em nada. As coisas acontecem de uma forma que a pessoa nunca vê oportunidade. Sempre está ruim, né? Sempre tá Sempre está difícil. difícil e se apega a isso, né? Eu acho que aí acaba construindo um ninho com esses pensamentos. Uhum. Que é aí é que mora o grande perigo, né? Isso. Tipo, se você abre a sua mentalidade para enxergar que existem oportunidades, mesmo quando você não está vendo de forma clara, mas existem, você consegue. Eu mesmo assim, eu às vezes tenho que me controlar, porque a gente como empreendedor, assim, que abre, o mercado vai abrindo muito a sua mente. E às vezes você quer fazer tudo, né? Rapaz, tem uma oportunidade aqui, tem outra ali, né? E aí você tem que também lidar com isso. Que a gente não E consegue fazer tudo de uma vez só, né? exato, exato. E você focar realmente naquilo que você ama fazer e seguir nisso, né? Tem várias perguntas aqui. Rapaz, esse podcast aqui acho que vai tá rendendo bastante, viu? Todo mundo querendo perguntar aqui. Pode Ó, tem perguntar. uma pergunta aqui de Flávia. Ó, fala um pouco sobre
para quem está iniciando, né, a empreender, existem medos e inseguranças, qual a melhor forma de lidar com isso? Vamos lá, pode responder essa. Quando eu falo, você fala. Eu falo também. Acho que dá muito gancho do que a gente já tá falando dessa mudança de mentalidade. Porque eu tô com medo, eu tô inseguro, eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei se as pessoas vão me ver, se as pessoas vão me ouvir. A gente quer ser escutado. Aham. Se as pessoas vão estar realmente ali pra me ouvir, se as pessoas vão me dar credibilidade. O medo e a insegurança é porque a gente quer viver sem medo, sem insegurança, sem ansiedade, sem tristeza. A gente quer viver sem tudo isso. Porque é mais fácil, porque é o que é desconfortável pra gente. Então a gente precisa fortalecer essa mentalidade que vai chegar o nervosismo, vai chegar o medo. Tudo isso vai chegar. Mas o que é que a gente tá fazendo com isso? Eu não posso deixar que isso me paralise. Eu tava comentando, e foi por isso que eu até postei no meu Instagram, que felicidade é nervosismo de estar aqui hoje. Quem me acompanha há mais tempo já ouviu eu falando que eu tinha pavor a público. Pavor de, tipo, apresentar os trabalhos na faculdade me tremendo. Vai play. E assim, se eu pudesse fugir do público, eu fugia. Eu podia estar sentada numa roda, em conversas informais, com 100 pessoas. Porque é informal. Aham. Então eu me sinto à vontade aqui. Tô segura. Aham. Mas a partir do momento que tem alguém me avaliando, eu tô aqui hoje, tem pessoas ouvindo, tem pessoas me vendo. Sim. Elas estão tirando as conclusões delas sobre mim. Aham. Isso me deixa nervosa. Ah, Alice, mas tu estás aí. Porque eu entendo hoje, e eu comecei a trabalhar isso, né? Quando eu reconheci isso na faculdade, eu sempre fui assim, mas na faculdade isso ficou muito mais claro, que eu precisava cuidar disso. Então, assim, o nervosismo, ele chega. Mas eu tô aqui hoje. O nervosismo, ele bateu na minha porta. Tu acha que eu não acordei antes do despertador tocar hoje? Eu acordei. Eu acordei 1 hora antes. Você despertou o despertador. Eu acordei 1 hora antes. Ah, Alice, mas tu é psicóloga. Sou, mas eu sou humana. Então as coisas chegam pra mim. As pessoas esquecem disso. Mas como eu invisto na minha saúde mental, eu invisto nesse fortalecimento de mentalidade, eu entendi que eu acordei 1 hora antes porque eu estava com expectativa de estar aqui. Mas eu simplesmente podia te mandar uma mensagem e dizer: não vou conseguir ir, imprevistos, e estou passando mal. Não. E nervosismo, acordei, respirei, entendi por que eu acordei. Tá, vou fazer alguma coisa. E a gente precisa fazer alguma coisa com o que a gente sente, para que a gente encare. Então, se eu quero empreender, opa, já existe algo ali em ti. Tu já tá vendo isso como uma possibilidade. Sim. Existe essa ideia de empreender. O que é que tu vai empreender? Com o quê? Tá, tu já sabe o que é que tu quer fazer, tu já sabe o serviço que tu vai oferecer, tu já sabe o produto que tu quer vender. Tá, como é que tu quer que tu chegue nas pessoas? Como é que tu quer alcançar essas pessoas? O que é que tu quer passar para essas pessoas? Como é que tu quer prestar um serviço para ela e acolher ela ali? Porque tudo que a gente faz, e aí o marketing pode falar melhor do que eu, tudo que a gente faz, a gente quer alcançar essa pessoa de alguma forma. Sim. Com a psicologia, eu quero alcançar a saúde mental. Tá, mas saúde mental é muito amplo. Eu quero fazer que essas pessoas reconheçam que saúde mental é acessível. Sim. Eu quero que as pessoas comecem a perceber que, a partir do autocuidado, elas vão ter saúde mental. A partir de práticas simples do dia a dia, como fazer uma refeição com calma, como ouvir minha música que eu tanto gosto, como não tomar banho com pressa. Isso vai gerar saúde mental. Então, preciso mostrar às pessoas isso. Sim. Mas eu quero alcançar. Então, que pessoas eu quero alcançar? Pessoas que estão aceleradas, pessoas que estão com a rotina sobrecarregadas, pessoas que acham que não tem tempo para se cuidar porque tem muita demanda. Quanto mais claro fica aquilo que eu quero fazer, onde eu quero chegar, mais eu encaro empreender. Eu, pelo menos, penso dessa forma. É a experiência que eu tenho agora. E é bacana porque você hoje sabe com quem você está falando, né? Você sabe o seu público, quem é, né? Então, acho que muitas vezes as pessoas acabam se travando pela seguinte questão. Primeiro, você não vai agradar todo mundo. Você não vai fazer algo que vai... Todo mundo vai se conectar com você, todo mundo vai comungar da mesma ideia, até porque você mesmo falou aqui, existem várias abordagens, você trabalha com várias coisas, e porque são pontos de vista diferentes, né? Então, uma coisa que eu entendo é que você, com o seu posicionamento, né, dentro da internet, do que você vai atrair pessoas e repelir outras. Sim. Porque umas pessoas vão concordar com você, vão se conectar com você, porque gosta mais do jeito de você falar, o jeito, né, de falar, tem aquela forma, a pessoa se conecta com você por quem você é.
né? Pelo seu jeito, pela forma que você faz. E outra já não gosta, aí já desconecta. E tá tudo bem. Você não vai agradar todo mundo, né? Então é importante a pessoa que está se posicionando hoje dentro da internet, e, enfim, ou querendo empreender, que ela não vai vender para todo mundo, ela não vai agradar todo mundo, ela não vai fazer. E esse é um grande ponto, porque você às vezes tem 70% das pessoas que estão ali junto com você, aí 30% das pessoas que de alguma forma não se conectou, você dá mais importância aos 30% que aos O 70%. ser humano tende a isso, né? A gente Né? tende a olhar o negativo. A gente tende a olhar as situações ruins, o que tem dificuldade. A gente não olha para o outro lado. Quando você falou de conexões aí, eu fiquei lembrando sobre, por exemplo, se você é uma agência de carro, você tem que focar nas pessoas que compram carro. Você tem que focar nas pessoas que gostam de carro. Sim. Lógico que a gente, por outro lado, tem que gerar interesse em pessoas que não tenham carro, aquelas que consumam o carro. Isso. Mas se tu já tem um público bom ali que quer o teu carro, por que eu não tô ali investindo nesse público para que ele compre um carro melhor? Exato. Eu não entendo nada de carro, não sei porque eu pensei em carro aqui agora. Não, vai tá dentro, tá valendo. E aí, a gente tem que gerar interesse, gerar cada vez mais, despertar isso na pessoa dela estar ali consumindo meu conteúdo. Mas a gente tá preocupado em quem não tem dinheiro para comprar um carro e que não pode investir num carro. Essa pessoa não vai ser teu cliente. Exato. Então, assim, por que eu tô tão preocupado com essa pessoa? Que nem os números no Instagram. As pessoas falavam muito, milhares de seguidores e tal. Só que se tu tem 30 mil. Se tu tem 30 mil seguidores e esses seguidores não estão te comprando, tu tem o quê? Tem nada. Pessoas se conectam com pessoas, relacionamento. A gente tem falado muito disso na psicologia, no grupo que eu participo de relacionamento. A gente vê pessoas aí estourando na internet por coisas tão simples do dia a dia, se mostrando. Porque pessoas se conectam com pessoas. Exato. Realidade. Eu podia chegar aqui hoje, e eu pensei, isso passou pela minha mente, de chegar aqui, a psicóloga com terninho, de salto, com uma roupa mais formal. Isso não sou eu. É verdade. Eu não podia fazer isso aqui. Meus clientes iam olhar e dizer, que psicóloga é essa? Que eu nunca vi nas sessões. Exato. Eu tentei fazer isso no começo. Eu tentei fazer isso nos estágios, quando eu estava na faculdade. Isso não sou eu. Então, minha identidade, eu preciso ficar muito clara também de quem eu sou. Eu tenho que mostrar meu diferencial. É verdade. Então, assim, tem coisas simples. A gente acha, às vezes, que é só algo mirabolante. Como as roupas. É. Então, Já se eu viesse assim, todo mundo ia achar estranho também. chegasse aqui, eu tô de tênis, tá, gente? Se chegasse aqui de tênis, ia ser o shit. É interessante isso, tipo, né? Questão de posicionamento. Identificação. A gente, Exato. você vai se identificar com a psicóloga, e eu tô por causa da minha área, né? Que se veste mais formalmente, que tem uma cara de uma pessoa mais séria e tudo mais. Sim. Eu não sou essa pessoa, minha gente. Eu não sou. Se meu cliente lá, ele soltar uma piadinha de rir, for muito engraçada, ele vai saber que eu vou rir junto com ele. Eu vou rir junto com ele, mas eu vou dizer, ó, tu sabe que tu tá fazendo uma piada sobre isso aqui, mas isso aqui afeta isso aqui. A gente vai pra esse lugar porque o trabalho é sério. Sim. Mas eu preciso manter minha identidade. E aí eu até lembrei que meus clientes falam muito, eu uso muito camisa de botão, de estampas diferentes. Eles sempre falam dessa camisa. E eu pensei até em vir hoje, mas não deu muito certo, não. E aí, a gente precisa marcar muito de quem a gente é. Tudo isso sobre quem eu sou, sobre o que eu quero, tudo isso também faz parte do empreendedorismo. Verdade. Só que a gente não tem isso claro, quem eu sou. A gente não tem claro o que a gente quer. Ah, eu quero empreender porque dá dinheiro. Isso. Aí é que tá. Gente, nada dá dinheiro. Eu quero saber que lugar é esse que dá dinheiro. Porque pra mim nada dá dinheiro, não. A gente trabalha pra ter o dinheiro. Verdade. O que tá te dando? Se alguém, inclusive, souber alguma coisa que tá dando, assim, o dinheiro, me avisem, por favor. Mas, assim, a gente gera um trabalho pra aquilo ali ter um retorno financeiro, pra monetizar. Um esforço, uma energia. Então, assim, a gente às vezes quer as coisas muito rápidas, porque a internet faz isso com a gente, muito rápido, muito acessível. Fulaninho estourou. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou estourar também. Aí não estoura. Aí tu não viraliza. E aí frustra. E eu não vou empreender mais. Verdade. Eu tô há 2 anos no Instagram e eu tenho poucos seguidores. Mas os clientes chegam. Isso pra mim é o mais importante. E é bacana porque é o seguinte, isso se torna uma métrica de vaidade, né? Quando você quer estar ali
tipo, só por números, né? Por ter, eu quero todo mundo, né? Eu quero todo mundo aqui, né? E acaba que você, como você falou, se frustra porque você acaba falando para um público que nem existe. Às vezes a pessoa, por exemplo, acontece muito, a pessoa está começando, aí vai lá, abre uma caixinha de pergunta. Ninguém pergunta, ninguém faz pergunta, ninguém responde, aí a pessoa fica frustrada. Rapaz, tipo, tudo é um começo. Você nunca vai começar, né? Às vezes a gente acaba se frustrando muito porque a gente está iniciando a nossa história Que ali é o e a gente resultado quer o resultado grande. grande como uma pessoa que já começou faz tempo, né? Então, eu acho que também saber respeitar os processos, entender o seu momento é muito importante nisso, para que você consiga construir algo sólido, né? Que não venha certas situações e derrube com facilidade, né? Então, saber onde você quer chegar realmente vai fazer diferença para que você consiga suportar os desafios que você vai enfrentar no meio dessa jornada, né? Outra pergunta aí. Tem uma pergunta aqui, ó, da Giovana. Como os pais podem ajudar a melhorar a saúde mental dos filhos? Vai sair um pouco aqui dessa questão, mas só para entender um pouco desse universo, que às vezes a gente, por exemplo, precisa de ajuda, né? E as pessoas que estão mais próximas da gente, às vezes os pais, né? Pode perceber isso e buscar uma forma de ajudar aí. Acho que a gente precisa estar atento. Às vezes a gente tá muito só no nosso mundo aqui, vendo o que eu quero fazer, onde eu vou fazer. Inclusive, eu quebro muito isso quando eu falo de autocuidado. O autocuidado, ele fala de mim. Mas não quer dizer que eu preciso estar só olhando pra mim o tempo todo. Até porque a frase que eu sempre prego é que o cuidado de si é o cuidado com o outro. Então, eu preciso enxergar esses filhos que estão ali comigo. Às vezes a gente acha que a criança, ela não sabe... Ela não tá ouvindo, ela não sabe expressar o que ela sente. Ela tem mais dificuldade, claro, porque ela tá se desenvolvendo, ela tá aprendendo. Mas ela consegue expressar aquilo de alguma forma. Sim. Então, a gente pode começar... Sinais, você ficar atento aos sinais. Isso. Então, a gente pode começar a observar que essa criança está no ato de brincar. Se tu tem um filho que ele, até quando tá doente, ele brinca. Tipo assim, uma febrezinha, tal, e ele tá brincando, isso tu já sabe que é um padrão normal do comportamento. Só que se ele adoece dessa vez e ele não quer nada, ele não quer nada que tu tente uma brincadeira ali, ele não tá brincando, tá mais sério aquilo ali. Os pais sabem disso quando eles acompanham, quando eles cuidam. Mas a gente olha muito fisicamente e emocionalmente. Como é que tá essa criança? Como é que isso afeta essa criança? A gente conversa com as crianças, elas falam, viu? É importante. Do jeito delas, mas elas estão ali se expressando. Às vezes elas se expressam com o tipo de brincadeira que elas estão brincando. Eu lembro de um atendimento que eu fiz com uma criança, acho que foi minha primeira criança, num hospital. E ela começou a falar pra mim sobre luto, com uma brincadeira. E ela começou a falar. A gente tava brincando, brincando mesmo. Eu sentei no chão e comecei a brincar com ela ali, com os brinquedos que ela tava. E ela começou a criar uma historinha com os brinquedos. E isso me marcou muito. Até hoje, assim, eu lembro exatamente da história, eu lembro do cenário. E ela começou a falar de uma historinha de uns passarinhos. Era um campo, era um jardim. Ó, bem bonito, é um jardim. E aí tem. E o que é que tem nesse jardim? Ela. Ai, tem muitas árvores, muitos pássaros. E ela começou a montar ali com os brinquedos e eu fui brincando e acompanhando e eu perguntando sobre essa história. Porque é um jardim, tu gosta de jardim, de plantas? Ela, eu gosto muito de flores, acho bonito. Acho que a criança, não lembro a idade exatamente, mas eu acho que tinha cerca de 7 anos, assim, mais ou menos. 6, 7 anos. Esses detalhes eu não lembro o nome, não lembro nada disso. Mas assim, e ela começou a me falar sobre essa brincadeira. E aí começou a falar que existiam muitos pássaros. E esses pássaros estavam em árvores. E estavam lá nas árvores, e aí ela falou, tá com a mãe dentro onde fica lá. E não sabia que era o nome, era ninho. Eu fiz, é ninho, é um ninho que fica. E eu comecei a explicar. Sim, sim. E ela falou, mas ele saiu do ninho e caiu. E o outro passarinho saiu do ninho e caiu. Eu fiz, esses passarinhos não sabem voar. Eles sabem, mas eles caíram e morreram. Eles não existem mais, os passarinhos. E ela começou a contar. E por que essa criança tá falando que os passarinhos não estão voando? Elas estão se comunicando de algum jeito. E aí eu comecei a perceber. E aí foi quando a gente começou a falar de uma situação que aconteceu na família. E aí eu sabia da situação, porque eu já tinha falado com o responsável. Mas essa criança não tinha falado de luto em momento nenhum. Porque geralmente os pais,
evitam de falar desse luto. Sim. E o comunicado, como chega essa criança, é que essa pessoa... eu não lembro bem, mas existem muitas historinhas de tipo assim, viajou, Sim. essa pessoa foi morar com o Papai do Céu, virou uma estrela. Uhum. Existem diversos jeitos de contar. E às vezes, como não é muito claro pra criança aquilo ali, mas ela assiste desenhos, e dos desenhos acontecem algumas coisas. Sim, Então, assim, sim. elas se comunicam. Caramba, Então, a gente interessante. precisa observar mesmo os sinais pra ir pra uma ajuda, buscar uma ajuda profissional. As crianças de hoje, elas estão muito aceleradas. A tecnologia fez isso também. A pandemia fez isso também. Menos interação com outras crianças. Elas estavam em casa. Então, assim, vou falar. E às vezes também os pais, né? Tipo, quer a correria do dia a dia acaba deixando muito tempo, né? A criança no celular. Em Acaba telas, que uso excessivo. usa excessivo, né? Então, assim, elas estão muito mais aceleradas. Muito. Ai, que querem o brinquedo pra ontem, que querem assistir o filme pra ontem, e quer que o pai, que a mãe chegue. Ai, mãe, vamos fazer isso aqui. Não, filho, a gente faz daqui a pouco. Ai, mas eu quero agora. E às vezes a gente culpa essa criança por ela estar acelerada também, mas a gente tá acelerado. O mundo tá mais acelerado. Verdade, verdade. Então, observar. Observação, conversação, diálogos e na brincadeira mesmo com as crianças. Acho que a gente consegue observar. Opa, eu preciso de ajuda aqui. De ajuda profissional e saber o que está acontecendo. As crianças, elas são ótimas. Elas dão os indícios, né? O que tá Demais. acontecendo. E às Só vezes estão presta mais atenção. abertas para lidar com os processos. Inclusive, adolescentes também. Às vezes eles têm muita dificuldade de se expressar. Mas eles são muito mais abertos para o processo terapêutico. Quando eles entendem ali o que é o processo terapêutico, quando a gente começa a falar dessas emoções, do que nós. A gente se fecha mais, porque tá tudo bem. Aham. Isso não é prioridade agora. Tem tanta coisa pra fazer, Tem eu vou tanta deixar coisa isso pra depois, né? A gente faz isso com muita frequência. Deixa isso pra depois, deixa isso pra depois. Só que a frase que eu sempre falo é: você é inegociável. Sua saúde mental, ela tem que ser inegociável. Bacana. Porque somos a nossa prioridade. Se você não tá bem, você não tá aqui. Às vezes você se preocupa tanto, às vezes, até de certa forma você tá olhando tanto para cuidar do outro e esquece de você, né? Então, né, eu vi um negócio bastante interessante esses dias, né? Um rapaz falando que quando você tá num avião, que o avião vai cair, a primeira coisa que acontece é o quê? Cai as máscaras, você tem que colocar primeiro a sua para depois ajudar a outra pessoa, Sim. né? Então, isso não é um sinal de egoísmo. Isso é um sinal de que, se você não estiver bem, você não consegue ajudar outra pessoa, né? Então, é importante você colocar primeiro a sua máscara, né? Sim. A máscara de oxigênio na vida, para você poder colocar de outra pessoa e ajudar ela, né? Então, é importante essa sensibilidade também de Demais. perceber as pessoas. É tão importante esse tema, por isso que eu quis trazer também esse tema, por ser, né, esse mês de janeiro, né? O Janeiro Branco é onde a gente fala sobre esse assunto da saúde mental. É uma coisa que está mais em evidência hoje, né? Mas já foi, né? Desde 2014, né? Que se fala sobre esse assunto, né? Mas está sendo mais evidenciado agora, né? Mas é interessante. Antes de a gente fazer uma pergunta final aqui, deixa eu ver aqui. Queria abrir aqui a oportunidade ainda para quem quiser fazer a pergunta aqui no nosso canal no YouTube. Ainda fazer aí. E pedir para o pessoal que não se inscreveu ainda, se inscreve aqui ó, no canal, no podcast Ativação. A gente está trazendo aqui diversos assuntos, né? Na área de empreendedorismo, marketing, né? Psicologia, né? E tantos outros assuntos que a gente fala aqui. Então, não esquece de se inscrever, de nos seguir também, tanto no Instagram, né? E outras plataformas que a gente está também. E a gente está também no Spotify, onde você vai poder ouvir, né? Ao caminhar, trabalhar, né? Esse papo aqui vai ser muito bacana. A pessoa está trabalhando e ouvindo. Você que perdeu essa live ao vivo, vai poder escutar depois aí no podcast e assistir aqui também. E a última pergunta, eu queria que você, antes de finalizar, você falasse aí qual seria as dicas, né, para a pessoa que está aí querendo cuidar da sua saúde mental. Qual o procedimento que ela deve fazer, o que é que ela precisa para ter uma saúde aí topada, né? Tá com a saúde mental Em bem dia. em dia. A gente
a terapia, né? Não posso deixar de falar da terapia, que ela é de extrema importância pra gente cuidar da nossa saúde mental. Hoje ainda existem tabus, a gente não pode dizer que não, mas hoje já foi muito mais quebrado de que as pessoas fazem terapia, as pessoas postam hoje que fazem terapia. Bacana. Então, a terapia é esse lugar onde a gente vai estar cuidando da nossa saúde mental com frequência, até porque a vida ela não é linear. A vida ela tá acontecendo. E hoje eu tô bem, tô com minha saúde mental aqui, cuidando dela, cuidando da minha saúde física, trabalhando, vivendo bem com as minhas relações. Acontece uma eventualidade, um fenômeno surge. E eu me vi naquele lugar que eu não sei lidar muito com aquilo. Ou que até sei, mas assim, tá difícil lidar sozinho. Porque, como a gente falou, surgem as frustrações, a falta de motivação, desânimo, a gente quer desistir, os pensamentos intrusivos, eles chegam a todo momento. Então, a gente pode buscar terapia. Hoje, a gente não precisa de guia médico para terapia, que algumas pessoas elas geralmente perguntam se precisa de solicitação, encaminhamento. A gente pode ir direto buscar psicólogo. Para pessoas que não têm muita acessibilidade financeira para isso. Existem as faculdades do bairro que a pessoa mora, da cidade que a pessoa mora, geralmente elas prestam serviço. Alguns tipos de serviço gratuito de atendimento psicológico e alguns pagos, mas assim, baixo custo. Entendi. Custo simbólico. Então, a internet hoje facilita muito. A gente pega os contatos dessas faculdades, onde tem as faculdades. O Instagram também tá aí para isso, né? Então, fala da gente buscar essa saúde mental. E a partir disso, a saúde mental, a gente precisa lembrar que a saúde mental ela sempre vai pensamentos, as nossas emoções, e a partir disso é a forma que a gente se enxerga. Então, nossas habilidades, nossos sonhos, nossos desejos. E buscar ajuda, pedir ajuda. A gente precisa parar de ser um tabu e ser um ato de coragem. Eu preciso de ajuda assim para me desenvolver melhor. Sim. Eu preciso de ajuda assim porque a partir disso eu vou empreender melhor, eu vou viver melhor. Porque a saúde mental ela vai da sua relação consigo mesmo e da sua relação com os outros. Porque em algum momento vai afetar essa sua relação com os outros se você não tá bem. Inevitavelmente acontece, né? E aí tem essas ferramentas, né? Hoje tem aplicativos que ajudam a você lidar com a ansiedade. Que, por exemplo, eu falei da técnica de respiração. Quando eu tô com alguém é uma coisa, e se eu tô sozinho? Sim. Hoje tem aplicativos que ele respira com você lá passo a passo. Bacana. Tem aplicativos de meditações, né? De várias coisas que mexem com a mente. Porque a gente precisa estar nesse lugar de descansar, né? A mente também. Sim. E isso gera saúde mental. Porque a gente tá tão acelerado o tempo todo, Aham. sempre querendo fazer tudo. Você até falou, né? Quero abraçar tudo, eu gosto do meu trabalho. Ainda mais quando a gente tá empolgado. Mas eu preciso estar nesse lugar, nesse momento de que eu preciso parar um pouco e colocar isso como prioridade. Quando a gente não coloca como prioridade, a gente sempre pode deixar para depois. Só que a pergunta que eu vou deixar aqui em aberto para as pessoas pensarem é: até quando eu tô me deixando para depois e não cuidando desse lugar? Bacana, bacana. Olha aí, gente, tá vendo? A gente tá chegando aqui ao final do nosso podcast, mas completamente ativando a nossa saúde mental aqui, né? Então, quero deixar aqui também para você que tiver perguntas também para depois, né? Sim. Siga o Instagram da Alice também, né? Vai aparecer aí na tela para vocês. Siga o Instagram dela, né? Acompanhe, tem um trabalho incrível também dentro do Instagram. Então, o que a gente fala aqui sobre muito no nosso podcast é ativação, né? Ativação, a gente precisa ativar muitas coisas na nossa vida. Às vezes é ativar, né, a questão do cuidado do exercício físico no dia a dia, Sim. ativar, e hoje a gente está ativando aqui a saúde mental, né? Então é muito importante, de fato, a pessoa cuidar da saúde mental para que outras coisas também funcionem bem, né? Então, eu queria te agradecer Eu que agradeço. pela participação incrível, foi muito bacana bater esse papo com você, né? E dizer para o pessoal que está em casa, né? O que a gente sempre fala aqui, para que as pessoas estejam sempre, né, positivo e ativado, né? Não basta somente você estar ativado se você não está positivamente. Então, seja positivo e esteja ativado.